Rota 100 Dias. Realização Rádio Videira. Patrocínio Auto Elite. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Rota 100 Dias, um bate-papo sobre a política da Amarp aqui na Rádio Videira com o patrocínio da Auto Elite. Você é, claro, nosso convidado, eu sou Ernesto Júnior e a partir de agora te faço companhia nos próximos dias para marcarmos os 100 primeiros dias de gestão das cidades aqui na nossa região da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe. Para marcarmos esse primeiro episódio, estamos nesse momento em frente ao Paço Municipal de Videira, recebendo o prefeito Vilmar Carelli. Prefeito, seja bem-vindo, muito obrigado pela deferência de estar aqui. Bem-vindo ao primeiro episódio do Rota 100 Dias para a gente conversar sobre esses 100 primeiros dias de gestão, pela quarta vez que o senhor está aí passando nesse momento. Eu é que agradeço o convite que vocês me formularam para estar aqui e estou aqui a postos, né, para nós comentarmos sobre tudo aquilo que nós conseguimos realizar durante esses 60 dias. E com certeza é uma oportunidade de atender aquilo que as pessoas, os ouvintes, os eleitores, os habitantes do município esperam ouvir da nossa parte, para saber o que nós conseguimos realizar durante esse período, que foi um período bastante agitado. No início eu já tinha, pela minha experiência de ter sido 3 vezes prefeito em outras oportunidades, já sabia como é que funcionava. Gestão de pessoas é uma coisa muito difícil, graças a Deus conseguimos equacionar, já concluímos praticamente. A equipe está toda ela montada, toda ela funcionando, e daqui para frente a velocidade dos acontecimentos com certeza vai ser cada vez melhor. Prefeito, antes da gente falar das realizações, das ações, dos principais desafios, como que está para o senhor? O senhor já foi prefeito outras 3 vezes, a gente já conversou sobre isso ali nos primeiros dias, o senhor assumiu aqui o Paço Municipal em Videira. Como que foi esse período de 100 dias, pela quarta vez o senhor à frente da Prefeitura de Videira? O senhor sentiu, deixando um pouquinho a questão das secretarias, das realizações, mas o senhor como prefeito sentiu diferenças entre, claro, temos aí diferenças de anos, né, entre as outras gestões suas, mas o senhor sentiu diferenças na parte administrativa, na parte de administrar a cidade nesses 100 primeiros dias referentes aí, se a gente olhar para trás, lá nas outras gestões? Sempre existem diferenças. De todas as vezes que eu fui prefeito de uma vez para outra, com exceção da segunda vez que eu fui prefeito, que eu me reelegi para o 3º mandato. Aí era uma continuidade, então a diferença praticamente não existiu. Mas desde a primeira vez, quando eu fui prefeito de 93 a 96, até a minha volta em 2009, no início de 2009, a diferença foi uma coisa grandiosa, até porque a evolução da tecnologia, a mudança das leis, as leis aqui no Brasil mudam sistematicamente, nós temos que estar sempre atentos em relação às mudanças, para a gente não cometer erro, para depois não ter que estar respondendo não só ao Tribunal de Contas, mas também ao Ministério Público, à Justiça, enfim, não podemos errar. Nós somos meros cumprimentos da lei e é nesse sentido que nós focamos as nossas ações, cuidando, ficarmos sempre atentos para não cometer nenhum erro. E para isso você tem que analisar, e aí vem a constatação de que as coisas mudam de um período administrativo para outro. E nos últimos 8 anos também, desde 2016 até o início agora de 2025, quando eu volto pela 4ª vez, a diferença que eu senti de forma mais acentuada foi a evolução da tecnologia. A tecnologia evoluiu de uma forma gigantesca e a gente pode fazer uma projeção para o futuro que vai ser dessa forma e cada vez com uma velocidade maior. Então, se eu puder responder, melhor dizendo, a pergunta que você fez, é no âmbito da tecnologia que nós sentimos a maior diferença. Perfeito. E estamos dominando esse dragão aí, mas... porque o senhor saiu, né? O senhor saiu em 2016 com uma tecnologia que se desenvolvia, né, ali a passos meio longos ainda, um pouco mais demorada, para hoje em dia, 2025, onde a tecnologia muda cada novo dia, né?
complicado. Até porque até o final do meu terceiro mandato, 2016, não se falava, por exemplo, em tecnologia da informação e muito menos, como é que chama? Inteligência artificial? Inteligência artificial. Inteligência artificial, então, é uma coisa extraordinária. E nem se sonhava, muito menos se ouvia falar. Então aí pode-se dizer que a grande diferença está calcada na evolução dessas duas coisas que envolvem a tecnologia como um todo. Perfeito. Olhando agora para a gestão, vamos falar da administração pública mesmo, né, da gestão nesses 100 primeiros dias. O senhor, acho que me corrija se eu estiver enganado, mas o principal ponto que foi desenvolvido nesses 100 primeiros dias foi uma bandeira até inclusive sua de campanha, Trânsito de Videira. É verdade. Eu tenho me pronunciado já em relação a isso, que desde o dia 1º de janeiro, que era feriado, nós assumimos no final da manhã e à tarde eu já estava aqui no gabinete me preocupando nesse sentido. Já no dia 2 fizemos uma reunião com os secretários e o foco a partir daí foi criar aquela comissão exclusiva para o trânsito, uma promessa de campanha. Nós enfatizamos fortemente que nós agiríamos dessa forma. Criamos então a comissão de trânsito e foram necessários todos esses 3 meses aí de muita discussão, de muita proposta, muitas sugestões, discussões acaloradas, brigas até no bom sentido, pode-se dizer, das reuniões que nós fizemos, mas que felizmente a partir de um determinado momento caminhou de uma forma satisfatória, que as coisas foram se ajustando naquilo que nós precisamos ajustar para definir. Não vamos fazer dessa forma, que é assim que vai dar certo. E todo mundo concordou. Quando chegamos no final do prazo que nós havíamos estabelecido para terminar o projeto dessa mudança, nós colocamos a apreciação e votação das 19 pessoas que participavam da comissão, todas elas composta pela representatividade de toda a sociedade devidamente organizada, e o resultado foi unânime. Foram 19 votos a 0, concordando com a mudança que até então ali nós tínhamos definido para fazer essas mudanças. E hoje nós estamos capitalizando e estamos nos regozijando. Quando eu tento usar essa forma, não consigo articular a palavra desse resultado. Recebendo muitos elogios nas redes sociais, pessoalmente. Agora mesmo encontrei, que estava chegando aqui na prefeitura, uma senhora que saiu ali do banco, e nunca tinha visto ela, deve ser viderense, que já veio me chamando pelo nome, me cumprimentando pelos vídeos que nós fizemos aí em relação não só do trânsito, mas também para uma taxa do lixo, que era aquilo que eu esperava. Seu prefeito, o senhor está de parabéns, estou feliz, que bom que o senhor é prefeito hoje. Isso aí é uma coisa que nos enche de orgulho, de satisfação, e é a certeza também, e um indicador que a gente está no rumo certo, e é dessa forma com que nós vamos continuar agindo até o final dos nossos 4 anos de mandato. Prefeito, seguindo só no trânsito, que foi uma questão assim discutida amplamente, né, desde o período eleitoral, agora também nesses 100 primeiros dias, né, no último dia 6, aí, no último domingo, menos de uma semana atrás, o trânsito foi efetivado, né, a mudança foi efetivada. O que a população viderense pode esperar? O senhor falou, né, do resultado dessa modificação, de como vocês estão recebendo, né, as respostas por essa modificação, e o que a população viderense pode esperar? Ela pode aguardar outras alterações no trânsito também? Eu lembro que o senhor já em entrevistas comentou muito sobre a questão da mobilidade urbana. São próximos passos que a administração vai tomar a partir depois desses 100 primeiros dias? Com certeza, aquilo que foi implantado até agora não é o projeto total. Porque essa foi a primeira parte da implantação da mudança do trânsito. Agora nós vamos nos debruçar em cima para levar a efeito a segunda parte, que são as ruas adjacentes que circundam o centro, e que são várias e que merecem uma atenção especial, porque muitas delas eram antigamente vias de 2 mãos,
e hoje elas acontecem de uma mão única, e pelas primeiras conversas e discussões que nós tivemos com a comissão, a perspectiva de que nós façamos a mudança da maioria delas, que voltem a funcionar como um duplo. E além do que, nós temos também, aproveitando a tua pergunta, Claro, prefeito. comentar aqui aquilo que recentemente também numa entrevista eu disse, que não é só resolver o problema do trânsito na mudança, mas sim também realizar investimentos estruturais. E é aquilo que vai acontecer, porque nós já estamos ultimando um projeto que nos próximos dias nós estaremos divulgando, e que vai contribuir de sobremaneira com aquilo que nós já fizemos com a mudança do trânsito. Então, isso que eu estou me referindo, que nós vamos fazer, e que é um investimento de uma obra estruturais, faz parte da mobilidade urbana como um todo, como nós sempre nos referimos. Vamos falar das outras ações nesses 100 dias. O pessoal aqui de Videira, né, a população de Videira, também das outras cidades, pode estar acompanhando investimentos, né, em maquinário para as secretarias, maquinário aí destinado principalmente também aí aos trabalhos realizados nas estradas do interior do município de Videira, também na parte da agricultura. Também é um destaque, eu imagino, nesses 100 primeiros dias, o seu encontro com o governador Jorginho Mello aí na questão do contorno norte e também aí do Hospital Salvatoriano Divino Salvador. Sim, o contorno norte foi um assunto que nos levou a conversar com o governador, embora ele tenha atendido todos os prefeitos da região da Marte, por ocasião da sua estada aqui na nossa microrregião. Nós fomos atendidos por último, e foi uma solicitação que nós fizemos com a sua assessoria, porque nós tínhamos alguns assuntos que demandariam um certo tempo e uma certa atenção por parte dele. E o ponto mais importante foi a questão, não digo que é o mais importante, os dois são importantes, mas o que enfaticamente nos preocupa nesse momento, além de nos preocuparmos muito com o hospital, sempre já provamos isso de forma exaustiva, e que vamos continuar lutando para nós resolvermos o problema da ampliação do nosso hospital, mas o contorno norte é uma obra de vários milhões. Então nós tivemos a oportunidade de comentar com o governador no seguinte sentido: ele é daqui da região e ele conhece muito bem as dificuldades que nós temos. E citei como exemplo a cidade dele, que é Joaçaba, que não é diferente de Videira. São duas cidades que estão aqui localizadas numa região cuja topografia é tremendamente acidentada. E aí é difícil administrar, é difícil fazer conseguir uma mobilidade urbana 100%. Mas tem formas de atenuar essas dificuldades. E uma delas para nós aqui é o contorno norte. A prefeitura já tem um projeto pronto, e nós levamos uma parte do projeto, ele nem quis ver porque é um calhamaço, eles chamam de tomo, tão espesso que ele é, e acabamos combinando o seguinte: como ele está nessa peregrinação aí por Santa Catarina, fazendo essas reuniões de prestação de contas nesses 2 anos de governo dele, foi sugestão minha que depois que ele terminasse essa peregrinação, que nós marcássemos uma agenda para nós irmos conversar lá em Florianópolis, aí então levar todo o projeto completo, e que com certeza ele vai querer reunir o staff da Secretaria de Infraestrutura para conhecer o projeto, que é uma forma da gente começar a conversar com os mínimos detalhes necessários para você ter uma conversa nesse sentido. E ele aceitou de bom grado e vai nos avisar assim que ele terminar essa caminhada pelo estado todo. Aí nós vamos buscar essa agenda com ele e voltar a conversar sobre o projeto do contorno norte. Do contorno norte. Repito, é uma obra de quase 23 quilômetros, e vai envolver uma grande soma de recursos. Mas daí também falamos com relação ao hospital. O hospital, nós já começamos a atender algumas reivindicações do hospital, como por exemplo o asfaltamento, que dá acesso ao pronto-socorro, hoje é calçamento,
as pessoas se locomovem ali com dificuldade, cadeira de rodas principalmente, caminhadas, tendo que carregar pacientes, dificultoso. E esse projeto de lei já está na Câmara, está na iminência de ser aprovado, então logo for aprovado nós vamos levar a efeito, portanto, então a pavimentação desse trecho que é uma grande demanda que lá na campanha, quando nós fizemos a visita para o hospital, eles nos solicitaram. Fora isso, o aporte mensal que a Prefeitura repassava sistematicamente até o final do ano passado, nós majoramos esse aporte em 25%, que foi uma pedida do hospital e achamos que o hospital precisa e é uma coisa importante para a nossa cidade e nós vamos ajudar o hospital com recursos, não da forma que talvez a gente gostaria, mas dentro das possibilidades da Prefeitura, nós vamos avançar nesse sentido e já começamos a fazer isso, aportando agora mensalmente 25% a mais do que aquilo que o hospital recebia. Prefeito, para a gente amarrar essa questão das realizações nesses 100 primeiros dias, a gente falou aí trânsito, que foi a principal bandeira do senhor na campanha, e já é um fato aí concretizado e que terá novos passos ainda, mas já está validado aqui, né, no centro de Videira. A gente falou contorno norte, a gente falou de hospital. Num todo, qual é o balanço desses 100 primeiros dias nas realizações por parte do senhor, no trabalho por parte do senhor aí à frente da Prefeitura de Videira? É uma soma, né, Ernesto? É uma soma de várias ações que nós tivemos em todas as secretarias. Se nós formos comentar secretaria por secretaria, nós temos um assunto para cada uma delas. Comentando aí sobre a situação que nós já recebemos, em algumas delas, na grande maioria, tivemos que nos debruçar em cima em relação aos investimentos que nós precisamos para recuperar uma série de coisas. E durante esses 100 dias trabalhamos bastante nesse sentido e podemos dizer hoje que as secretarias estão quase que na sua situação de continuar prestando o serviço que outrora se prestava quando elas estavam em perfeito estado de conservação. E prefeito, fizemos esse balanço dos 100 dias. Para quem está nos acompanhando desse dia 10 de abril, marca dos 100 dias, o que a população pode esperar daqui para frente? Então, quais são os próximos passos? O senhor já falou, né, da mobilidade urbana, que deve ser anunciado esse projeto importante já nos próximos dias. O que a população pode esperar ainda mais aí nesse período de agora em diante? Eu posso começar falando do interior. O interior é de domínio público. Aquilo que nós vivenciamos durante a campanha, todas as informações que nós já recebemos, de que as estradas estavam num estado precário de conservação. E isso foi verdade. Além do que o equipamento, o parque de máquinas da Prefeitura, bastante reduzidos, com estado de conservação também de forma precária. E nesses 100 dias nós começamos a recuperar não só as máquinas que eram possíveis de serem recuperadas, mas também estamos adquirindo novas unidades para compor e recompor, melhor dizendo, esse parque de máquinas que vai nos dar a velocidade necessária daqui para frente para conseguir um percentual maior mês a mês do que aquilo que nós já conseguimos fazer nesses 100 dias. Nós temos cerca de 700 quilômetros de estrada no interior e já conseguimos recuperar cerca de 25%, começando com um número mínimo de equipamentos que eram possíveis de serem utilizados. E agora, com a chegada daquilo que nós compramos já, nós compramos uma escavadeira da Aule, nós compramos 2 motos motoniveladora, esse é o termo, está certo? Tá, né? Isso mesmo. E mais 3 caminhões traçados, trucados e traçados, que vai contribuir com certeza para a gente conseguir uma velocidade maior na conservação do resto dos 700 quilômetros que nos faltam ainda para fazer o primeiro giro, para depois começar tudo de novo. É assim que tem que ser, porque as estradas hoje, com a quantidade enorme de veículos que circulam no interior, principalmente caminhões pesados, elas se deterioram facilmente. Então
a preocupação com as estradas tem que ser uma constante. Seguidamente termina de um lado, vai para o outro e vai ser assim até o final do nosso mandato. Essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa determinação e com uma perspectiva de que a gente conseguir chegar lá no final de 2028 com uma situação prazerosa, diga-se de passagem, por parte dos nossos agricultores. A gente fez, balanço de 100 dias, falamos o que vem pela frente, o senhor destacou aí a questão das estradas, elas beneficiam a agricultura, o transporte, a população e ajudam no desenvolvimento também da cidade. Nesse momento, para o senhor, qual que é a sensação pela quarta vez aí cumprindo o cargo, ocupando o cargo de prefeito de Videira, qual que é a sensação hoje, nesse momento, nesses 100 primeiros dias, qual que é a sensação do senhor como prefeito, como político? A minha sensação é a tranquilidade do meu dever cumprido até aqui. Não tem nada que pague aquilo que eu estou sentindo em função daquilo que nós conseguimos fazer até agora. Fizemos muita coisa já. Por ser o início, por termos que começar praticamente do zero em muitas coisas, o que nós conseguimos fazer nos deixa muito satisfeitos e principalmente porque agora veio culminar com a grande conquista que foi a mudança do trânsito, que muita gente duvidava de que isso seria possível e duvidava inclusive que se nós teríamos ou não a coragem necessária para fazer. Reunimos forças suficientes para ter essa coragem e levar a efeito aquilo que nós fizemos e satisfatoriamente podemos dizer que deu muito certo, até melhor do que aquilo que nós imaginávamos. E isso a gente percebe de uma forma absolutamente clara, repito, pelas mensagens que nós recebemos nas redes sociais, pelos telefonemas que nós recebemos e pelo aperto de mão e o abraço, inclusive, com as pessoas que nós encontramos, como essa mulher que eu acabei de comentar, que encontrei com ela aqui na saída da prefeitura. Para a gente encerrar, prefeito, a gente está aqui, nesses 100 primeiros dias, nosso estúdio móvel em frente ao Paço Municipal. A terceira vez que o senhor acessou, agora em 1º de janeiro aqui o Paço Municipal. A primeira vez ainda o Paço Municipal estava naquela mudança da região da praça para cá. Como que, se resumisse em uma palavra, os 100 primeiros dias, a sensação de estar ocupando novamente o Paço Municipal aqui na nossa frente? É prazeroso. É prazeroso mesmo tendo consciência de que não é fácil, e não é fácil mesmo, porque dificilmente alguém entra no gabinete para trazer flores. É só problemas. É um problema atrás do outro, mas com a experiência que a gente tem, infelizmente, a gente já sabe o caminho para a resolução da grande maioria dos problemas que aparecem. Nem tudo pode ser resolvido. Nós não somos o dono da verdade e nem queremos dizer que nós vamos resolver tudo, porque tudo a gente não consegue. E acho difícil que alguém consiga também. Mas, repito, pela experiência que nós adquirimos nessa minha trajetória como administrador público, tem facilitado aquilo que eu tenho conseguido fazer agora pela quarta vez, usando a cadeira e o gabinete da Prefeitura Municipal de Videira. Prefeito, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, assim como eu disse aos outros que vão passar, estarão aqui nesse sofá, nos concedendo essa entrevista. Desejamos sucesso aí, pela frente, nos próximos meses, nas próximas ações, nos próximos trabalhos aqui no município de Videira. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite e estou aqui com prazer e quero te dizer que nós estaremos sempre a postos para que em qualquer momento que vocês precisarem nos fazer uma pergunta, fazer uma entrevista para transmitir para a população aquilo que vocês acham que a população precisa tomar conhecimento, nós estaremos aqui ou lá na rádio ou na rua, onde a gente puder conversar, estaremos à disposição para voltarmos a conversar de novo com a população. E agradeço também aqui as pessoas que nesse momento estão nos ouvindo, vendo e ouvindo, que foi uma oportunidade ímpar para nós transmitir para vocês aquilo que nós já fizemos em 100 dias e aquilo que pretendemos fazer daqui para frente, já com a administração com o pé no acelerador, conquistando aí cada vez mais a execução de obras e ações com uma certa velocidade, que é aquilo que nós estamos perseguindo diariamente. Você acompanhou
o primeiro episódio do Rota 100 Dias, diretamente aqui da frente do Paço Municipal. Conversamos com o prefeito Vilmar Carelli, que pela quarta vez exerce o cargo de prefeito aqui do município de Videira. Você, é claro, é o nosso convidado para seguir com a gente. Temos muitos outros episódios, muitos outros bate-papos sobre política nesses 100 primeiros dias aqui na região da Marp, diretamente do nosso estúdio móvel, que vai rodar toda a nossa região. Você, é claro, é o convidado. E esse episódio chegou até você através de mim, Ernesto Júnior, nosso colega Fabiano Trindade, que também está aqui na produção do episódio, com patrocínio da AutoElite. Fique com a gente, ele já está disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso canal no Spotify. Rota 100 Dias, um bate-papo sobre a política na região da Marp, uma realização da Rádio Videira, com patrocínio da AutoElite. Você, é claro, é o nosso convidado. Bora rodar? Rota 100 Dias. Realização Rádio Videira. Patrocínio AutoElite.